Economia com Juliana Rosa. Juliana, Selic, né? O que nós podemos falar, né? Selic, projeção, resultado, expectativa, porque na terça-feira que vem a gente tem aquele texto que o Banco Central solta e que ele vira e mexe e surpreende com alguma coisa que a gente não esperava, né? Pois é, né? É importante a gente poder, hoje, nesse dia seguinte aí da decisão do Copom, ver que, de fato, a percepção é que tem mais espaço para cortar juros no ano que vem. Essa notícia boa, né? A gente vai agora ter uma Selic provavelmente menor, seja porque a gente tem uma inflação que está vindo abaixo do previsto aqui no Brasil, seja porque o ambiente internacional também melhorou. Né? Não me lembro se eu dei boa tarde para todo mundo, né? Que a pessoa está no fim da gripe, está fazendo várias coisas estranhas. Mas amanhã eu tenho que estar bem, porque tem campeonato de brigadeiro aí. Tem campeonato de brigadeiro. Campeonato é final mundial. É a final mundial. De um lado, Juliana Rosa, de outro, Paloma Totti. Daqui a pouco vou fazer um comentário do brigadeiro para o pessoal se animar. Mas eu acho que o importante foi a gente entender tanto que o nosso Banco Central vê espaço para cortar mais juros por conta de uma trajetória de inflação aqui dentro do Brasil melhor, também a nossa própria economia deu uma boa desacelerada, né? Embora o terceiro trimestre tenha vindo melhor, os números mostram claramente que houve uma desaceleração e o Banco Central fala também sobre isso, né? O espaço para corte de juros com uma economia que perdeu o fôlego também. Aliás, hoje até saiu o dado do varejo, que é um dado já do quarto trimestre, em outubro, e veio com uma queda das vendas do varejo no mês de outubro. Pode ser que melhore em novembro, teve Black Friday, embora a Black Friday também tenha vindo mais fraca, a expectativa é que tenha dado uma recuperada e tal no dado de novembro que ainda vai sair, mas de qualquer maneira é uma economia que claramente perde o fôlego, né? E a cereja do bolo foi o próprio Banco Central, que ontem ainda não tinha saído a nossa decisão de juros, mas o Banco Central dos Estados Unidos, às 15h, divulgou não só que estava mantendo o juro nos Estados Unidos no mesmo patamar, isso já era previsto, mas surpreendeu o mundo todo ao dizer que haveria cortes maiores, que eles se preparavam para cortar mais os juros nos Estados Unidos no ano que vem. E pode começar a ter corte ainda na primeira metade do ano. Então, enfim, os Estados Unidos também ajudou nesse ambiente mais propício para cortar juro. Porque lembra, a gente conversava aqui que o Banco Central aqui do Brasil falava muito sobre a preocupação dos Estados Unidos estarem com juro alto e demorarem a cair. Tinha até risco de subir ainda, porque não ia chegar o momento em que a gente com trajetória de queda de juros, Estados Unidos com alta ou com juro parado em patamares elevados, poderia limitar a queda do nosso juro, né? Que Estados Unidos e países emergentes não podem ter juro muito perto, senão começa nós emergentes a perder atratividade, isso faz o dólar subir, enfim, isso atrapalha a queda da inflação. Então, juntou esses elementos todos, né? Tanto internos quanto externos, mais favoráveis para que os juros aqui dentro do Brasil possam cair mais. Então, as previsões para juros, já ontem à noite mesmo, já estava recebendo várias previsões apontando que a Selic esse ano pode ficar mais na casa dos 9% ou até abaixo de 9%, 8,5%, que é importante aí para o consumo, né, pagamento de dívidas, investimentos, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Os nossos juros, eles vão cair, mas a gente continua a ter uma taxa de juros que é alta, né? Não é uma taxa de juros modesta. A gente já teve taxa de juros mais modestas. E se a gente não tiver um superávit, ou seja, se a gente ficar nessa linha do déficit, a gente vai ter que aumentar o endividamento. Aumentando a dívida pública, estes juros recaem sobre a dívida para a gente poder pagar essa coisa. Ou seja, tem uma outra variável importante aí, né, que é o tamanho da dívida pública, né, Juliana? Esse debate que é um debate sem fim, né? Você vê nessa reta final o esforço do ministro da Fazenda para entregar minimamente
alguma melhora na situação das contas públicas. E o Banco Central até coloca isso, né, o INEG, no documento ontem, quando ele dá essa notícia positiva, né, não só que vai cortar juro, mas que vai continuar cortando juro nesse ritmo de 0,5 ponto percentual a partir de março do ano que vem, que era dúvida se ele podia diminuir o ritmo de corte e tal, mas ele não deixa de colocar ali a importância da questão do equilíbrio das contas públicas para que ele tenha mais espaço para seguir cortando os juros. Então, ele está sempre lembrando disso, o ministro da Fazenda sabe disso, e por isso que ele está ali politicamente, né, aos trancos e barrancos, conseguindo sustentar ali alguma mensagem ali que se sustente em termos de compromisso com o gasto de forma responsável. E, no final das contas, a gente vai ter que esperar o INEG acabar o ano e começar o ano que vem, e para a gente poder entender o que de fato o governo vai entregar dessa questão do equilíbrio fiscal, porque é isso que está gerando ainda a principal insegurança. Quando eu pergunto para os economistas, para os empresários, eu falo, qual é a principal segurança? É entender qual é a capacidade do governo em equilibrar o volume de gastos públicos, que já está contratado, né? É obra do PAC, Minha Casa Minha Vida e tal, tudo que o presidente Lula já disse que não vai abrir mão de cortar gasto, mas o quanto que o Ministério da Fazenda vai conseguir equilibrar esse volume de gasto com o aumento de receita, que é fazer esse equilíbrio que é importante para que o dólar continue baixo, né? Para que a gente possa atrair investimentos, crescer e tudo mais. Essa parte do gasto já está clara. A parte da receita ainda não está muito clara, viu, Enéas? A gente vai ter que ficar de olho. Juliana Rosa.